tem tudo a ver com o Natal, né? Eu vou pedir para você evitar conversar, circular pela igreja, enquanto a palavra estiver sendo ministrada. Abra comigo em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. É um texto que fala sobre o nascimento de Jesus. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. Podemos ler? Já encontrou? Diga amém? Amém. Vamos lá. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, e tentou deixá-la secretamente. Projetando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Entre parênteses diz assim: Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu a luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos agora. Senhor, fala conosco nesta noite, nesta manhã, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo. Venha revelar, Senhor, o teu querer, venha revelar a sua vontade às nossas vidas. Venha nos dar a perfeita interpretação da tua palavra. Abençoe todos aqueles que me assistem, aqueles que me ouvem, aqueles que estão acompanhando, meu Pai, este culto ao vivo. Nós que estamos aqui hoje reunidos, nesta véspera de Natal, que nós sejamos sensíveis à tua voz. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Eu gosto dessa expressão, Emanuel. Deus conosco. Essa expressão é muito bonita. Jesus, quando veio, ele foi o Emanuel, a presença física de Deus conosco, a presença visível, palpável do próprio Deus conosco. Esse texto de Mateus, capítulo 1, ele é um dos textos, é uma das narrativas que mostra o nascimento de Cristo. Nós poderíamos, por exemplo, falar de um outro texto, o texto de Lucas. Provavelmente à noite eu vou falar do texto de Lucas, que fala sobre a narrativa do nascimento de Cristo. São duas narrativas um pouco diferentes uma da outra. Apesar de falar da mesma coisa, elas são diferentes. Percebe que aqui em Mateus, o anúncio do nascimento de Cristo não foi feito a Maria. Maria foi uma parte da história. O texto é falado a José aqui em Mateus. Existe um propósito para isso, uma característica especial, porque a narrativa aqui começa falando de José. Lá em Lucas é diferente. Em Lucas, quem recebe o anúncio foi Maria. Maria recebe o anúncio estando 6 meses de gestação. Então,
queridos, o texto de Mateus, ele tem algumas coisas bem interessantes. E uma das características mais interessantes desse texto é justamente o termo que surge, o nome que é dado ao Cristo, Emanuel, a presença de Deus conosco. Entre tantas coisas necessárias de nós entendermos numa véspera de Natal, que eu acho extremamente importante, crucial nós falarmos hoje, é justamente entender por que Cristo teve que vir. Porque o plano de salvação passou pela vinda de Cristo à Terra. Tudo o que aconteceu não poderia ter acontecido sem Cristo vir à Terra. Será que verdadeiramente era necessário acontecer da forma que aconteceu? E se Cristo não tivesse vindo? Ou qual foi o verdadeiro sentido do seu nascimento? Porque tudo o que aconteceu poderia não ter acontecido, ou poderia ter acontecido diferente. Mas por que foi assim? Por que aconteceu da forma que aconteceu? São perguntas que às vezes nós não fazemos. Às vezes nós não questionamos, nós não nos perguntamos. Às vezes a gente lê a Bíblia e não faz essas questões para o texto. Por que foi assim? Já parou para pensar? Já parou para pensar? Porque nós sabemos que Cristo, Ele é eterno. Cristo, Ele sempre existiu. Cristo não é uma criatura. Ele não foi criado. Cristo é criador. Quem entendeu? Diga amém. O texto do Gênesis diz isso, que Ele é o criador de todas as coisas. E como criador, tudo que existe a partir dele. Testemunhas de Jeová acreditam que Cristo foi criado por Deus. Cristo não foi criado por Deus, porque Cristo é Deus. Ele é o criador. Nós não entendemos a divindade em três pessoas distintas. Nós não entendemos a divindade Pai, Filho e Espírito Santo. Nós entendemos em uma totalidade. Então pensar em Deus é pensar em Cristo e é pensar no Espírito Santo. Ele não é criatura, Ele é o Deus criador. E sendo Deus criador, por que Ele necessariamente precisava vir? E nós teríamos algumas coisas para falar nesta manhã, e eu tentei enxugar, para deixar essa pregação bem simples, para todos nós entendermos isso. Por que Cristo teve que nascer? Quem entendeu? Diga amém. Por que ele precisava ser o Emanuel, traduzido Deus conosco? Por que Cristo precisou nascer? Por que o plano de salvação passa pelo nascimento de Cristo? Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês: Cristo veio para ser exemplo. Talvez um dos principais propósitos, não é o principal, não quero ser extremista, mas um dos principais propósitos: Cristo veio para nos dar exemplo. Cristo é o nosso exemplo perfeito. Repita comigo: Cristo é o exemplo perfeito. Para tudo, pastor, para tudo, tudo que você possa imaginar. Mas 5 coisas são bem claras. Primeiro, o fato de Cristo vir, Ele veio como exemplo de humildade. Estando na glória dos céus, estando na sua glória suprema, Ele desce. Esse movimento de descer é um movimento chamado humildade. Existe uma expressão que Paulo usa lá em Filipenses, é uma expressão que eu gosto. Ela no grego, ela se chama kenosis. Ele se esvazia. Ele se esvazia da sua glória e Ele desce em humildade. Cristo foi o maior exemplo de humildade. Cristo foi o maior exemplo de humildade que nós já tivemos na história da humanidade. Porque Ele, sendo Deus, Ele se esvazia da sua glória
cristão verdadeiro, ele é humilde. Humildade é uma das virtudes mais bonitas que nós podemos encontrar em alguém. Como é bonito você lidar com a pessoa humilde. Como é nobre a pessoa humilde. Como é bonito, como é gratificante ter amizade com pessoas que são humildes. Você conviver no meio de pessoas que são humildes. É difícil lidar com pessoas arrogantes, prepotentes, cheias de si. É difícil lidar com pessoas que acham que não precisam de ninguém. Às vezes chega ao ponto de achar que não precisa nem de Deus. Então Cristo, quando Ele veio nessa terra, o maior exemplo que Ele nos deixou, um dos maiores exemplos, foi o exemplo de humildade. Ele mesmo sendo Deus, se criador de todas as coisas, Ele veio, andou a pé, andou pelas ruas de Jerusalém. Ele veio, andou no meio dos pobres humildes, no meio dos rejeitados, no meio daqueles que eram perdidos, no meio daqueles que tinham uma vida de pecado. Jesus veio e andou com esses. Em nome de Jesus, se você quer agradar a Deus, seja humilde, cultive a humildade no teu coração, e assim nós agradaremos ao Senhor. Será que você pode aplaudir e exaltar a Deus? Aleluia. É ser humilde, é reconhecer que precisamos de Deus. Amém. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Eu preciso de Deus. Eu oro porque eu preciso de Deus. Eu busco a palavra de Deus porque eu preciso da direção de Deus para a minha vida. Eu não saio de casa sem orar porque eu preciso que a presença de Deus esteja comigo. Eu me relaciono com as pessoas porque eu reconheço que eu preciso dessas pessoas que o Senhor colocou ao meu lado. Eu preciso do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos da igreja, do pastor da igreja. Eu preciso da igreja. Isso é humildade. Ninguém consegue sozinho, no seu isolamento, ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Quem concorda, diga amém. Amém. Segundo lugar, o que Jesus tinha que nascer? Primeiro, foi para nos ser exemplo de humildade. Segundo lugar, Ele veio para ser exemplo de servir. Jesus veio para servir. Tem um texto que eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, João capítulo 13, um pouquinho para frente. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo de número 13. Diz assim o versículo 1 a seguir: a última ceia. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Imagine a cena. E enxugar-lhe com a toalha os que estavam cingidos. Aproximou-se Simão Pedro, e disse: Senhor, tu lavas os pés a mim, está lavando os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não lavar, não tens parte comigo. E disse Simão Pedro: Senhor, então não só os meus pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça. E disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo estás limpo.
Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia que ele, quem havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois lavou os pés, tomou as vestes, assentou-se outra vez à mesa, e disse-lhe, entendei o que vos tenho feito? Vós me chamas de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Olha o que diz o 15. Porque eu vos dei, mais alto, eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Eu estou dando exemplo para vocês, que se vocês querem ser os meus seguidores, se vocês querem serem os continuadores da minha obra, é necessário lavar os pés um dos outros. Exemplo de humildade, de serviço. Jesus deu exemplo do que é servir. Nós queremos ser servidos, nós queremos ser abençoados, nós queremos vir à igreja e o Senhor nos abençoar, nós queremos que as bênçãos venham sobre as nossas vidas, nós queremos que a igreja nos sirva, nós queremos que o pastor nos sirva. Todos aqui gostam de ser servidos, todos aqui gostam de chegar no lugar e ser bem recepcionado, bem servido, todos nós, inclusive eu. Mas Cristo disse, o maior exemplo eu estou deixando para vocês, e não é o exemplo da minha pregação, não é o exemplo do que eu estou pregando, mas é o exemplo daquilo que eu estou fazendo. Cristo não está à procura de discurso, Cristo não está à procura de pessoas que falam bem, que articulam bem. O que Ele está à procura é de pessoas que verdadeiramente estejam dispostas a servir, estejam dispostas a ser uma bênção na vida de alguém, e ser uma bênção na sua casa, ser uma bênção lá onde trabalha, ser uma bênção na igreja. É fácil criticar, é fácil exigir que as pessoas façam por nós, mas Cristo deixou esse exemplo, que nós devemos ser os primeiros a servir. Se você quer ser um cristão verdadeiro, então sirva, e você estará agradando ao Pai. Todos podem aplaudir e exaltar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Quantas vezes esse ano nós fomos lá nas ruas levar o alimento para aqueles que estão nas ruas? Quantas vezes nesse ano nós fomos na casa de recuperação levar uma palavra para os nossos irmãos que estão lá na casa de recuperação em tratamento? Quantas vezes nesse ano nós fomos no hospital orar por alguém que está enfermo? Quantas vezes nesse ano nós viemos para a igreja para ajudar, ainda que fosse na limpeza, ainda que fosse no dia de uma festa, ajudar? Quantas vezes você se dispôs esse ano, ou eu também, em ajudar alguém em necessidade, alguém do nosso convívio, um parente que seja? Quantas vezes nós servimos alguém